Quando pensamos na Holanda, geralmente vem à mente os campos coloridos de tulipas, os canais encantadores e até cenas do primeiro-ministro Mark Rutte pedalando até o trabalho. Porém, a realidade está mudando. Autoridades políticas e até a realeza precisaram de guarda-costas devido a um aumento incomum na violência de rua. O crime organizado vai além dos estereótipos de filmes sobre a Sicília ou Nova York. Ele se espalha pelo mundo como uma doença, surpreendendo com sua amplitude e alcance. Nos últimos anos, a Holanda e a Bélgica se tornaram centros importantes de tráfico de drogas na Europa, com quase 80% da cocaína do continente passando por esses países. O que está acontecendo nos Países Baixos? Estamos diante de uma espécie de máfia holandesa? Já ouviu falar de mocromáfia? Nesse vídeo você vai saber tudo, mas antes já sabe, se não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para sempre ficar por dentro de tudo. Infelizmente, a realidade na Holanda está mudando, como evidenciado pelo fato de mais de 13 políticos, incluindo o primeiro-ministro, terem necessitado de guarda-costas devido a um aumento sem precedentes na violência de rua. Mas, para compreender esses eventos recentes, é crucial conhecer o fenômeno por trás disso, a organização criminosa conhecida como mocromáfia. Pode ser surpreendente pensar em uma máfia na Holanda, mas o crime organizado encontra espaço mesmo em sociedades civilizadas. Essa máfia, com foco no narcotráfico, ganhou destaque global quando surgiram informações de que a princesa Amália de Orange, herdeira do trono holandês, estava em risco de sequestro. De acordo com mensagens interceptadas, a mocromáfia planejava sequestrar tanto a princesa Amália quanto o primeiro-ministro Mark Rutte. Em outubro do ano passado, os reis dos Países Baixos, Guilherme Alexandre e Máxima, confirmaram que sua filha mais velha estava impedida de sair de casa devido a essas ameaças. Ambos foram colocados sob segurança reforçada devido a sinais de que os líderes da máfia planejavam um possível sequestro ou ataque contra a princesa e o chefe do governo. A expressão mocromáfia ficou conhecida por se referir aos líderes desse grupo, que tem origem no Marrocos. Isso começou em 2013, quando um jornalista usou essa expressão em um livro sobre conflitos familiares. E agora, também é o nome de uma série de TV. Inicialmente, esses grupos focaram principalmente no tráfico de haxixe do Marrocos, mas nos anos 90, ampliaram suas operações para o mercado de cocaína. Eles colaboraram com cartéis colombianos, resultando em um aumento significativo da entrada dessa droga pelos portos de Antuérpia, Roterdã e Hamburgo, muitas vezes com a conivência de funcionários públicos e policiais. Recentemente, essa rota se tornou mais importante. Um relatório da Europol, feito com o Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime, UNODC, destaca que o centro do mercado de cocaína na Europa mudou para o norte, superando a rota espanhola. Antuérpia consolidou-se como a principal entrada de drogas para a Holanda, distribuída em colaboração com gangues albanesas para o restante da Europa. Embora a polícia enfrentasse diariamente essas gangues, a máfia holandesa, magrebina, raramente ganhava destaque nas manchetes. Os conflitos pelo comércio de haxixe já resultaram em acertos de contas entre gangues rivais, mas a entrada da cocaína, mais lucrativa, intensificou as guerras neste século. As principais organizações atuando no território incluem a Organização Boyakriçan, liderada por Samir Boyakriçan, que foi assassinado em 2014 aos 34 anos no sul da Espanha, e seu irmão, Karim Boyakriçan. Além disso, a organização TAG, liderada por Ridouan Tag, desempenha um papel significativo na região. Com base nessas organizações, diversos clãs são formados, criando uma dinâmica complexa no cenário do crime organizado na Holanda. O anonimato dessas organizações mudou em 2012 com o início da Guerra Mocro, desencadeada pelo roubo significativo de cocaína no porto de Antuérpia. Vários clãs entraram em conflito numa escalada insana de violência. A substância, encomendada pela gangue Fayrouz Lounge diretamente da Colômbia, foi subtraída por uma quadrilha de origem marroquina, atuante na Bélgica, conhecida como as Tartarugas,
com a colaboração de um braço da Mocromáfia. Os desdobramentos foram alarmantes, resultando em mais de uma centena de assassinatos, envolvendo tanto criminosos quanto inocentes. Cenas brutais incluíram rajadas de fuzis Kalashnikov em salões de xixa, locais onde se utilizava narguile, e cabeças decapitadas foram expostas em vias públicas. Em 2020, Antuérpia foi palco de 4 explosões de bombas, o prefeito recebeu ameaças de morte e a Polícia Regional desvendou uma câmara de tortura a cerca de 50 quilômetros da cidade. Os agentes belgas revelaram que o local consistia em 6 contêineres improvisados como celas, enquanto o 7º continha uma cadeira de dentista com fivelas para imobilizar braços e pernas, além de diversos instrumentos utilizados para tortura, como tesouras, serras, bisturis, alicates, fitas, balaclavas e capuzes pretos. Uma prisão subterrânea e uma sala de tortura também foram encontradas, construída por um dos principais rivais de Ridouan Taghi, o holandês Robin van O. Segundo a polícia, as quadrilhas usavam esses locais para extrair informações de criminosos concorrentes. A polícia holandesa enfrentou desafios na investigação de grupos criminosos devido à lei do silêncio imposta pelas quadrilhas. Mesmo com recompensas oferecidas pelo governo por informações sobre traficantes, poucos resultados foram obtidos. Membros da Mocromáfia, mesmo quando presos, preferem ir para a prisão a delatar seus colegas. O ponto de partida para as investigações foi encontrado em mensagens criptografadas enviadas pelos traficantes, muitas delas escritas em uma língua berbere desconhecida. Levaria 2 anos para vincular os apelidos aos personagens e desmantelar algumas redes, mas a Mocromáfia conseguiu se reorganizar. Em 2021, uma mega operação foi desencadeada após os investigadores conseguirem acessar o servidor do serviço canadense SkySCC. Celulares com o aplicativo, desprovidos de microfone e GPS, eram usados pelos traficantes para evitar a vigilância policial. Dos pouco mais de 171 mil aparelhos distribuídos globalmente, 25% estavam registrados na Holanda e na Bélgica, sendo metade em operação em Antuérpia. A polícia belga obteve acesso a conversas entre traficantes e funcionários públicos subornados, imagens de tortura e ordens de assassinato, além de extratos e dados sobre as operações das gangues. Os conteúdos incluíam acertos de contas, assassinatos por encomenda, fotos de vítimas e mensagens ameaçadoras, como: se não encontrarmos um alvo, atacamos a família. A Mocromáfia, inicialmente ligada ao tráfico de drogas, expandiu suas operações para outros negócios, incluindo tráfico de pessoas, armas, contrabando de cigarros e álcool. Esta máfia se tornou um foco de atenção em 6 de julho de 2021, quando o renomado jornalista especializado em crime organizado, Peter R. de Vries, foi baleado em Amsterdã e posteriormente faleceu. Suspeita-se que o crime tenha sido ordenado por Ridouan Taghi, líder da facção mais poderosa da Mocromáfia, devido à proximidade de de Vries com Nabil Bakali, uma testemunha-chave da justiça holandesa contra as quadrilhas que se tornou um delator. A rede de influência de Taghi e da Mocromáfia se estende globalmente. Suspeita-se que Taghi tenha colaborado com o governo iraniano. A inteligência holandesa sugere ter evidências sólidas de que o Irã empregou seus assassinos de aluguel para eliminar pelo menos 2 de seus inimigos do Estado em solo estrangeiro, oferecendo proteção a Taghi até sua prisão em Dubai. Atualmente, Taghi está sob custódia e enfrentando julgamento no processo conhecido como Processo Criminal de Marengo, que já se estende por mais de 5 anos. Este processo está centrado em vários assassinatos e tentativas de homicídio. Os promotores pediram sentenças, incluindo prisão perpétua para Taghi e outros 5 co-réus. O veredicto do Tribunal de Amsterdã está agendado para o final de fevereiro do próximo ano, com expectativa de que os veredictos para todos os réus sejam anunciados na terça-feira, 27 de fevereiro de 2024, a menos que circunstâncias excepcionais alterem o cronograma. E assim, aguardaremos os próximos capítulos dessa trama sombria e macabra.
O que vocês acham que está reservado para a Holanda nos meses seguintes? Como o governo poderia lidar melhor com a violência da máfia? Compartilhe suas ideias nos comentários e, se gostou do vídeo, deixe seu like.